E para fechar ali o Ikigai, então, o que você ama, o que você é bom, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, você tem que perceber que está mudando a vida das pessoas. E o último que é o mais fácil, ganhar dinheiro. É o mais fácil porque depois se alinha os três, o ganhar dinheiro é só você ter noção que o que você está fazendo não é caridade. Eu sempre brinco também que trabalho é doação que eu recebo. Aí sim. Só que tem pontos que a gente pode, assim, identificar que pode ter medos, bloqueios, traumas que podem limitar essa transição também, essa descoberta. Então é importante você olhar, né, como o Tiago falou, você pode muitas vezes já estar vivendo o seu propósito, mas você não tem ele alinhado. Então vem tanta informação externa que acaba tirando o foco daquilo que é importante para você. Talvez você não delega porque você acredita que não pode receber ajuda de outras pessoas e se você não coloca a mão as coisas não funcionam. Então é importante você também perceber na forma que você vive hoje se não tem medo, trauma, crença. E aí, identificando que você possa ter alguma dessas questões, você lidar com ela. Então, existem ferramentas para isso, tanto para ressignificar como para você mudar a mentalidade. E aí você verificar se você realmente está ou você deve mudar porque não faz mais sentido para você. Mas, ao mesmo tempo, pensar que você pode manter essa empresa se ela depende de outras pessoas e você segue o teu propósito. Quantas pessoas tem a sua empresa anterior e segue o seu propósito de vida, né, e é Tua interessante. empresa atual, ela pode passar a ter o significado de ser a tua fonte financeira, para que você possa viver o seu propósito de impactar a vida do outro através de outro caminho. De outro caminho, é isso aí. Eu atendi uma pessoa ano passado, e ela tinha identificado o propósito dela, só que ela não dava o próximo passo, porque o propósito dela estava alinhado a terapias também. Só que ela tinha um diploma, e o pai já é falecido, e nos atendimentos a gente via muito essa conexão assim. O diploma era importante para o meu pai, que foi um orgulho para o meu pai. Então, a gente trabalhou essa questão de honrar o que ela tinha e o que ela viveu, mas ela sabia, ela já tinha definido que não era mais aquela história. E o que ela está fazendo hoje é seguindo os dois. Ela fez isso. Ela montou uma equipe que hoje está direcionando aquilo que, de alguma forma, mantém a vida dela, mas ela conseguiu inserir junto o novo propósito. Então, ela vai aos poucos migrando, mas ela não vai fechar aquela outra empresa como eu fiz, porque para mim dependia de mim. Então, eu não queria mais seguir aquela área. E essa pessoa não, ela consegue manter as 2, só que ela se dedica mais àquilo que preenche o coração dela. Eu acho que não é nem só uma questão fisiológica ou temporal de você conseguir manter as duas. Eu acho que é muito de você sentir no seu coração que é seu desejo manter as duas, né, Gil? Porque assim, se você quisesse ter mantido os dois negócios, e se quisesse, a gente manteria. Sim. Você contrata a gente para fazer detalhamento do projeto, para te ajudar nessa parte, e você conseguiria. Então eu acho que é muito uma questão de ganhar consciência do que te faz realmente feliz, de como você sente que você está tendo significância nessa vida, nesse mundo, né? Eu acho que é uma resposta que muitas pessoas buscam, tipo, qual vai ser o legado que eu vou deixar? O Qual vai ser a que marca que eu vou deixar, né? eu falo assim, nos atendimentos, quando a gente entra no ponto, o que as pessoas estariam falando no seu velório, sobre você, né. Imagine ali, você não faz mais parte desse plano, e o que as pessoas vão estar falando? Será se o Gil, ele foi alguém que de alguma forma impactou pessoas na vida dele? De alguma forma ele deixou algo? Então eu penso muito nisso, o propósito ele tem que estar alinhado, é como você falou, ele é para ajudar, ele é para trazer algo importante para o mundo. Então eu penso assim, no dia do meu velório, o que as pessoas estariam falando de mim ali? De alguma forma vai fazer falta o trabalho, não a pessoa, o trabalho, aquilo que eu estava oferecendo para a sociedade, então, para que seja mais impactante, né, daí a gente já pensa no dia final ali. A gente não vai mais estar aqui nesse mundo, mas
o impacto que a gente gerou na vida de outras Sim. pessoas continua, né? Imagina um livro, quantos livros com conhecimento extraordinário de pessoas que não existem mais, não estão mais aqui. Tem um, se eu não me engano, foi o Pablo Marçal, onde eu ouvi ele assim, qual é o lugar mais rico, onde, né, o lugar mais rico que existe? E é o cemitério, ele fala, porque quantos livros, quantas empresas, quantas ideias, por medo, trauma, crença, por não viver o seu propósito, foram enterrados. E não tem mais o que fazer. Então, o ponto inicial, né, saber que você pode fazer a mudança, e só que muitas vezes a gente pensa que é pequeno, né? Eu sou pequeno, eu sou simples, eu sou de uma família simples, como que eu vou impactar essas pessoas? Aí a gente de novo entra na história das crenças, Isso né? aí. Então, perceber isso. Se vem a desculpa de que você não pode por algum motivo, você já tem que olhar para esse detalhe. Ali é que vai dar o norte para você conseguir ressignificar essa história e seguir o caminho mais firme naquilo que é o seu propósito. Quando a gente fala de crenças, Gil, eu vou ser bem sério pra ti. Não é que eu evito, mas eu tento, eu cuido como eu vou trazer esse assunto. Por quê? Porque às vezes eu sinto que o mercado em si, né, que é ligado a essa área de desenvolvimento humano, ele já judiou tanto comercialmente desse termo, porque você tem crenças limitantes. O conteúdo tá certo, mas ele já foi tão explorado comercialmente que eu sinto que as pessoas elas já estão até meio. Ah, não, vai falar de crença, não quero nem ouvir. Mas é importante. É importante a gente entender, e você que está acompanhando a gente precisa entender isso. Você é um reflexo da sua história de vida. Tudo que você viveu, você foi gravando memórias que você pode lembrar ou não, que elas te ensinaram como o mundo funciona e como você deve funcionar nesse mundo. Então, quando a gente fala em crenças, todo mundo tem, porque todo mundo tem história. É o sistema de crenças que a gente carrega, e o meu é diferente do Gil, que é diferente do seu que está acompanhando. Ele determina as visões que a gente vai ter, as escolhas que a gente tende a tomar. E talvez o grande pulo aqui do gato, para mim pelo menos, é ter consciência de quais são as crenças que eu recebi, ou que me moldam. Porque eu tendo consciência, fica um pouco mais fácil de eu sair do automático. Então, eu vou ajudar nesse ponto. É mais difícil a gente reconhecer a nossa crença. Então, é mais fácil a gente reconhecer as crenças que nossos pais tinham. Porque a gente é reflexo dessa crença também. A gente recebeu essa crença deles. Então, a gente se olhar para dentro de se identificar é mais difícil. Então, eu quero ter muito dinheiro, mas eu não percebo que eu tenho uma crença que muitas vezes lá está instalado que o rico tem que passar a perna em alguém. Mas você ouvia isso do seu pai. Então, olhar para sua família, pai, mãe, as pessoas próximas e identificar o que eles faziam. É mais fácil de identificar. Se você identifica que o seu pai falava mal de dinheiro, provavelmente você tem ali instalado. Quer dizer que você é ali o momento? Não, teria que ter uma análise mais profunda. Mas eu penso assim, em vez de olhar para a sua, tenta analisar os seus pais. É mais fácil. É mais fácil. E aí você identificando que lá existia crença, aí você começa a perceber se você não tem ali também. De alguma forma, arruma a mesma desculpa. Quer ver uma crença, não é a crença financeira que eu pego muito, né? Dinheiro não traz felicidade, que o rico não entra no reino do céu. Pode parecer muito simples e besta, vamos dizer assim, mas é o que pega. Dinheiro não nasce em árvore, né? E aí a pessoa não vê prosperar a sua vida se esforçando muito. Quer ver uma situação que aconteceu? Eu tenho uma maletinha de dólar, que ali tem um cálculo, né, um dinheiro cenográfico, que deve ter em torno, sei lá, de US$ 50.000, hoje R$ 300.000. E eu entreguei para uma pessoa e a pessoa falou para mim assim, a gente perdeu um negócio que receberia de comissão 1,5 milhão. E aí eu peguei a caixinha e coloquei na mão. Eu falei assim, sinta, né, esse dinheiro na sua mão. Ele falou, eu não consigo imaginar. Na hora, ele falou para mim, eu não consigo imaginar esse dinheiro 1,5 milhão na minha conta.
Daí eu falei assim: "Por isso que não deu certo o negócio". Você não consegue imaginar aquilo ali na sua mão, é porque você tem uma trava que impede você de acessar aquele dinheiro na sua vida. E aí, quando a gente foi aprofundar, a gente viu essas questões de que dinheiro não é fácil, que não é fácil ganhar dinheiro, mas uma comissão de 1,5 milhão é um monte de dinheiro que iria vir fácil. Dá uma percepção de ser fácil. Isso, não precisou de esforço físico, de trabalhar carregando pedra, saco de cimento. Então, muitas vezes, o nosso subconsciente, ele traz a questão de que tem que ser sofrido, que tem que ser árduo. E vem realmente muito do exemplo dos pais, Hum, né? porque sofreu muito na roça ou trabalhando de empregado em grandes empresas, era suado. Aí o pai chegava em casa acabado, queria deitar no sofá, relaxar e não queria a criança incomodando. É diferente, é do que a gente vive hoje. Então essa relação do filho ver o pai chegando acabado, traz a relação de que o dinheiro precisa ser sofrido. E aí quando eu tenho a oportunidade de receber um dinheiro fácil, a minha mente boicota: "Não, se é fácil, não é honesto, é errado". E aí, inconscientemente, ele foge daquela situação. Às vezes, Gil, pelos clientes que eu já atendi, nem é necessariamente a pessoa achar que é desonesto esse dinheiro. Não, simplesmente o teto dela, ela não concebe aquilo e aquilo energeticamente ela se fecha para aquilo.